Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um 21 horas da leitura. E hoje nós temos assim um papo super legal aqui no Projeto Ele, uma ideia que deu certo. Você já nos acompanha há um bom tempo, já conhece e sabe que sempre temos um convidado especial nas noites de terça-feira. E hoje não poderíamos ter mais e nem menos do que um grande amigo aqui, que já é conhecido de muita gente, conhecido também há bastante tempo por mim, pela minha esposa Dilma, família. E hoje eu tenho o carinho de poder trazer para cá, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a sua história de vida, sobre os seus livros, os seus projetos e aquilo que está fazendo o pessoal ficar intrigado, né? Por que o nome que ele escolheu para cá? Qual a origem desse nome? Que mudança é esse? Então, hoje, o autor desse livro aí, ó, Não Desistiu de Mim, está aqui ao vivo conosco no Projeto Ele. E você que, de repente, gostaria de participar do Projeto Ele, você pode entrar para o Projeto Ele, é um projeto online, é um projeto que reúne jovens e adolescentes 2 vezes na semana para batermos um papo sobre literatura, arte e formas de escrita. Então, você tem em casa, assim, textos que estão engavetados, traz para cá, vem fazer parte do 21 horas da leitura, venha fazer parte do Projeto Ele e venha, assim, publicar o teu livro. Estamos reunidos e reunindo vários textos, e agora no início de março, finalzinho de fevereiro, início de março, estaremos lançando o primeiro livro coletivo do Projeto Ele, uma ideia que deu certo. Ok? Então tem muita coisa boa pela frente, muita coisa boa mesmo. E se você quiser fazer parte, você será muito bem-vindo, porque quem já chegou aqui para bater aquele papo com a gente é ele, Mimi Suzano. Muito boa noite e gratidão pela sua presença. Seja bem-vindo ao 21 horas da leitura. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, né? Agradecer o carinho, Carlos, agradecer o convite, né? É um privilégio, de fato, uma honra estar aqui. E agradecer o carinho, é claro, de todos aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, e prestigiando o projeto Ele. Ok, eu que me sinto honrado com a sua presença de coração mesmo. A gente se conhece desde quando você era pequenininho, né? É verdade. É verdade. Cresceu mais do que eu, está assim um pouco mais alto, com seus 1,92 m quase. Brincadeira, brincadeira. Né? E estamos Mas assim. E a é família? quase isso, é 1,90 m. 1,90 m, cheguei perto. Eu estava lembrando esses dias que quando nos encontramos na Bienal Católica, e aí por trás, apareceu que na exibição você tem um banner de divulgação do trabalho. E numa das fotos que foi tirada, eu olhava assim e eu via o Mimi lá em cima, altão, e o Carlos Henrique segurando o projeto ele, segurando o boneco do projeto ele, está aqui, ó, o nosso mascote do projeto ele. E assim, eu achei muito legal aquela foto, sabe? Muito maneiro mesmo. E assim, como que está a família? Como é que está esse pessoal aí da tua casa? Esse período de reclusão? Conta pra gente um pouquinho. Todos bem, né? Graças a Deus. Embora tenha sido um período difícil, né? Acho que para todos, acho que quando começou as notícias, né, da pandemia, do vírus, a gente não sabia o que era, como acontecia, então pegou todos nós de surpresa. Minha mãe chegou a pegar o vírus, então ficou internada por um tempo, mas hoje, graças a Deus, todos bem e seguindo, né? Seguindo adiante, seguindo em frente. Eu falo que a gente não pode deixar de esmorecer ou desanimar, tem que ser procurar, na verdade, algum ponto de força para continuar, para se motivar e não pode parar, né? A arte não pode parar, a vida não pode parar. Mesmo com esse vírus, a gente tem como aí se reinventar e dar a volta por cima. É verdade. Esse período, então, agora em que ficamos confinados, né? Ficamos em casa, acho que nós estamos tendo o tempo inteiro
diversas possibilidades de se recriar. E hoje está aqui numa live que já tem um tempo, numa live que trata de literatura, até um pouco bem antes do confinamento, já havia, o Projeto Íris já trazia esse viés de entrevistar autores gonçalenses, conhecidos ou não conhecidos, assim, entre aspas, famosos ou não famosos, mas sempre com um cunho literário, com um cunho de história de vida. Então, nós temos, assim, uma caminhada de entrevista de autores, escritores, pensadores. Tivemos agora a Semana de Letras, foi uma semana maravilhosa. Começamos na sexta-feira da semana passada, né, da semana retrasada, e veio se estendendo com Érico Bernardes, Renato Cardoso, sabe? Muita gente boa trazendo temas que foram trazendo valor para as nossas lives, para os nossos encontros. E hoje está com você, tratando desse tema super importante para nós, a respeito da importância do jovem na literatura, e você, sendo jovem, com os seus 20 e poucos anos, né? Eu vou perguntar a tua idade, não se preocupa não. Qual a idade do Mimi Suzano, gente? Você sabe? Não, nem eu. Não sei mesmo não. Você vai ficar sabendo daqui a pouco. E, assim, como é que é essa questão do teu nome, Mimi Suzano, porque eu te conheci e te conheço pelo nome de batismo, né? Então, você que está começando a acompanhar, você sabe por que o Milton Júnior, ele trocou o seu nome para Mimi Suzano? Se você sabe, eu tenho curiosidade, é só escrever que a sua pergunta, a sua curiosidade vai aparecer aqui, igual está sendo o comentário dos nossos amigos. Emanuela, que já está nos dando ali boa noite, Manuela, e o Nédio, que vem trazer para nós também, chegando do grupo de oração Gotas d'Água Viva Online. Ok? Nédio já é fã de carteirinha da gente. Milton, por favor, boa noite para eles. E logo em seguida a resposta, né? Você como jovem, por que você trouxe esse tema para a gente? Então, primeiro contar a mudança do nome, né? Então vamos dizer que o segredo será revelado. Na verdade, foi toda essa mudança do mundo também. Foi uma maneira de acompanhar essa modificação da arte, de poder se reinventar com relação à pandemia. Quem me acompanhava antes sabe que eu tenho uma trajetória, né, com relação à arte, à cultura, seja no teatro, seja na TV, seja no cinema, seja na literatura. E o Mimi, na verdade, é um apelido da adolescência, né? Os meus amigos que me acompanharam aí a adolescência, no meu auge dos 15 anos, era como eles me chamavam, né? De Mimi. As meninas que começaram com esse apelido carinhoso, e aí meio que ali me perseguiram um pouco com relação a esse apelido, mas na época era uma maneira carinhosa entre amigos, então não era algo que eu levava de fato para o público. Só que nesse momento da pandemia, de se reinventar, no início dela, ali mais ou menos em junho, eu meio que abandonei um pouco as redes sociais. Eu ficava naquele pensamento de será que é um momento bacana de postar coisas talvez felizes, alegres, no momento de desespero das pessoas, que as pessoas não sabiam o que fazer e perdendo empregos e muitas vidas que perdemos. E então foi um momento minha de reflexão, de pausa, sabe? Então eu me afastei um pouco e comecei a refletir um pouco de quem eu queria ser como artista, sabe? De quem eu fui como artista e quem eu gostaria de ser. E toda a minha trajetória foi, eu acredito que foi de verdades, né? Foi uma maneira de mostrar tudo aquilo que eu amava fazer e amo fazer, que é trabalhar com arte. Eu falo que se eu tivesse que escolher outra profissão, eu acho que não daria certo, porque trabalhar com cultura é o que eu sei fazer, o que eu mais gosto de fazer, mas eu precisava reiniciar, sabe? É quase como se fosse um desafio para mim, de começar do zero. Então, por isso, Mimi, trazer um nome da adolescência, talvez um nome que tenha a ver com quando eu comecei a carreira, né? Porque não sei se, né, todos que estão presentes sabem, mas eu comecei a carreira artística
desde de muito jovem, né, com 10 anos de idade, foi a primeira vez que eu pisei no palco profissional, né, oficialmente ali, com um grande público, num teatro em Niterói, e dali não parei mais. E aí o Suzano tem muito mais a ver com a literatura. Então, acho que no decorrer do bate-papo, quando eu for falar um pouco mais do meu livro, da minha história com a literatura, vocês vão saber o porquê do Suzano. Mas aí você já tem um pouco aí da metade do segredo revelado, que o Mimi é um nome da adolescência. Então, é uma maneira de trazer um pouco mais da minha essência, de quem de fato eu sou. E não só fazer uma carreira artística em busca de só o que o mercado quer que eu faça, e sim um pouco da minha essência, do que eu quero passar para o meu público. Que antes também era com muita verdade, era muito do que eu queria fazer, mas também, ao mesmo tempo, um pouco do que o mercado gostaria de que um artista fosse naquele período. Mas aí eu queria mostrar a minha essência, a mais profunda de quem eu sou. Então, por isso, Mimi, que é o nome da adolescência, um período minha ali, né, da pré-adolescência, adolescência. Então, acho que nada mais justo de mostrar de quem eu sou, de onde eu vim, do que trazer um apelido carinhoso dado pelos amigos. Ok, muito, muito interessante essa questão da autoafirmação e da afirmação de quem somos, de onde viemos, e ao trazer essa junção do mimi, da amizade, o Suzano ligado à literatura, você está dizendo para a gente assim, olha, eu estou ligado à raiz família, estou ligado à amizade, estou ligado ao conhecimento, e estou aqui para poder respeitar o momento de cada um. E nós conversamos muito mesmo assim a respeito de que o Milton está sumido, faz tempo que nós não vemos, não conversamos, né? E aí o teu pai ligou para cá, para a nossa casa, no final do ano, desejando feliz ano novo e tal, e aí a gente pôde bater um papo rápido e ficar mais tranquilo, porque às vezes as pessoas desaparecem e a gente fica até também um pouco preocupado em perguntar o que foi, o que houve, como está, até por conta de tudo e como a gente está vivendo, né? E, assim, eu queria começar batendo um papo contigo, continuar, na verdade, o papo, a respeito desse tema que é o ativismo jovem na literatura. Você trouxe esse tema para a gente como sugestão, então conta para a gente um pouquinho dessa tua trajetória e a respeito desse tema escolhido. Então, acho que eu não posso falar do ativismo jovem, né, na arte sem contar um pouco da minha experiência. Então, eu vou começar, talvez, me perguntando uma pergunta que foi me feita essa semana, que eu dei entrevista para uma rádio, né, a Rádio Chili Beats, e uma das primeiras perguntas foi quem eu vejo quando eu me olho no espelho, né? Que artista é esse que eu vejo? Quem é esse ser humano, né? Esse Mimi Suzano, quem é esse cara quando eu me olho no espelho? E uma das coisas que eu falei foi que acho que essa pergunta, principalmente nós que somos artistas, deveríamos nos fazer todos os dias, né? Como uma maneira de se autoafirmar quem somos e o que desejamos, né? O que queremos na arte ou seja na vida pessoal. E tudo começou na minha infância. Eu falo assim que eu sou de uma família humilde, né? Uma família que não teria nenhuma probabilidade ali com relação a poder de fato trabalhar com arte financeiramente falando, porque a gente não tinha essas condições talvez que a arte pede, porque o Brasil sempre foi um país difícil com relação à vida artística, porque depende às vezes de uma situação financeira melhor para você poder se deslocar para os eventos, ou seja, para comprar os livros, ou seja, para você conseguir fazer cursos para estudar, seja para você evoluir como escritor com relação à estrutura de escrita e tudo mais, ou seja na atuação, seja cursos de teatro, seja cursos de dança. E então seria totalmente assim mais fácil eu não ter feito parte da vida artística, né? Mas eu falo que eu tive o privilégio de ter uma família que colocava a arte como prioridade, mesmo em toda dificuldade,
era a prioridade. Então, eu tive uma avó materna e uma mãe que sempre leram muito para mim, sempre contaram muitas histórias. Então, ali no período de berço, eu já tinha um contato com a literatura. Eu falo que o primeiro livro que eu tenha ouvido foi no ventre, né? E depois que nasci, aí eu tive esse contato de fato com as páginas, com os livros, e nunca mais larguei. E aí são pequenos resquícios, talvez assim que eu lembre. Na primeira escola que eu estudei, eu, né, comecei ali já rabiscar algumas coisas, escrever algumas coisas, mesmo que curtas, e eu levava esses rabiscos para a escola e fazia os outros alunos participarem disso, de uma maneira de dizer que literatura era importante. Eu me autodenominava fazedor de livro, porque alguns vão falar, nossa, mas tão cedo você já escrevia e tudo. Eu falo que eu sempre tive muita pressa, talvez, ou ambição com relação à arte, de poder estar envolvido com arte, que com 7 meses eu já comecei a andar. Então, logo em seguida, né, já comecei a falar, e assim já mostrava ali uns traços artísticos. Eu era muito de estar na frente do espelho e contracenar comigo mesmo, ou subir em cima do sofá e transparecer como se eu estivesse num grande palco cantando para um público que estava só na minha cabeça, né? Mas eu acreditava naquilo, ou de, ou de talvez sentar na mesa e começar a falar como se eu estivesse apresentando um jornal. Então tinha ali meio que meus programas, né? A minha televisão, o show do Mimi acontecia para ele em casa. Então, acho que tudo isso foi pequenos detalhes que foram me motivando a continuar a trabalhar com arte. Aí eu posso dar um salto, né? Que aí seria toda a minha vida agora de adolescente para jovem, que aí eu de fato não desisti de tudo isso, né? Então, de fato, eu comecei a fazer cursos, sejam governamentais ou seja tentando mostrar que eu de fato eu gosto da arte, conseguiu uma vaga, seja fazendo testes, porque nunca foi algo pago de fato, porque eu não tinha essa grana, né, para isso, mas eu me virava. Eu sou daquele que eu falo que a gente pode conseguir o nosso sim, porque o não nós já temos, então a gente tem que ir em busca do sim. Eu era muito de correr atrás desse sim. Ah, não tenho o dinheiro para pagar o curso? Não, mas eu posso ir lá no curso conversar com a direção do curso e tentar fazer alguma troca, nem que seja assim, ajudar em alguma coisa para poder fazer o curso, ou mostrar que de fato eu quero trabalhar com arte, ter essa oportunidade de fazer o curso. Então a vida toda artística foi baseada nisso, no meu desejo de trabalhar com arte, ou de ser talvez a minha própria arte. E por isso eu trouxe esse tema do ativismo do jovem na literatura, mas aí aqui a gente pode colocar como ativismo na vida, que é do jovem que sai ali do comodismo dele e vai de encontro ao sonho dele, né? Seja, no meu caso, na literatura, na arte, né, no teatro, ou né, dos jovens que possam estar nos ouvindo, seja para ser um enfermeiro, para ser um médico, para ser um advogado, para ser um professor, para ser um policial ou para ser um artista, seja o que for, mas seja esse jovem que sai, né, da cadeira, que vá de encontro ao seu desejo, de encontro ao seu sonho. Que eu falo que Deus nos deu tantos talentos, e por que a gente vai guardar esses talentos, talvez procurando fazer outras coisas que não seja o nosso caminho, né, a nossa trilha? Porque desde muito cedo eu tinha tão forte comigo essa paixão pela arte que eu falei, então acho que minha missão é aqui. E aí, com a pandemia, eu acho que tudo veio na minha mente para de fato reafirmar tudo isso, que de fato eu fazia arte, de fato eu gosto de arte, eu amo trabalhar com isso, não sei fazer outra coisa, e aí eu precisava, no meu retorno, de fato mostrar para o público isso, fazer eles entender o tanto que eu gosto e que eu desejo trabalhar com arte, o tanto que eu gostaria de motivar a eles continuar a perseguir, né, os sonhos deles, que seria meio que uma frase que eu ouvi esses dias, que é algo como a gente primeiro trabalha para nós, ali meio que seguindo nossos sonhos, e começa a conquistar outras pessoas a acreditar no nosso sonho para que a gente possa ajudar elas a conquistar os sonhos delas também. Então é mais ou menos isso.
Então, por isso esse ativismo do jovem, né, na arte, porque aí, como jovem, eu tento falar diretamente para eles, que eu acho que nós, jovens somos a mudança do nosso país, né, a mudança do mundo. Que isso também não quer dizer que uma pessoa que seja mais madura, né, que seja o dito terceira idade ou mais velha, seja 30, seja 40, seja 50, 60, 70, eu acho que eu acho que vocês podem seguir o sonho de vocês, sabe? Seja começando agora, do zero. Eu acho que se reinventar é isso, é começar do zero. Não importa se vai começar com uma pessoa só, talvez lendo o seu livro, ou talvez uma pessoa te ouvindo atuar, mas essa uma pessoa que vai entender o teu amor por essa arte, que vai chamar o segundo, o terceiro, o quarto, e aí talvez chegue a 1 milhão ou 2 milhões. Mas eu falo que enquanto você ama o que você faz, você vai fazer às vezes para você mesmo, que é como eu fazia quando criança, que talvez eu possa não entender, tinha talvez o entendimento ali que eu poderia ter um público, mas eu fazia para mim mesmo, sabe? Parava no espelho e atuava, porque era isso que eu queria fazer, independente se tinha alguém me vendo. E acabou outras pessoas me vendo, porque aí eu acabava sendo convidado para aniversários de amigos do colégio e eu encontrava algum lugar que fosse alto para apresentar a minha arte na festa alheia, e aí eles acabavam sentando para ouvir, e as mães falavam, não, deixa ele fazer, porque ele deixou as crianças todas quietinhas, prestando atenção nele, e assim foi acontecendo. Então é muito mais essa coisa então, de ser ativo. Esse ativismo, para mim, é ação, sabe? Ir de encontro. Que aí a gente Entendido. pode fazer um link também, que com relação, claro, à nossa fé, que eu acredito num Deus que também é um Deus ativo, um Deus de ação, que vai de encontro com a gente. Eu acredito que ele não é muito de ficar esperando a gente de encontro a ele vai ao nosso encontro, tanto que ele deu o próprio filho por nós. Então ele foi de encontro ao que o ser humano, ao que nós precisávamos. Então é isso, é ação, é ser ativo, correr atrás. E o interessante dessa questão do jovem ativo de correr atrás, até ontem a gente conversava, eu e Dilma aqui, é que terminou que eu não deu tempo de eu pegar uma foto em que hoje eu estou com 50 anos, né? Quando você falava da questão da juventude, né? Mas na minha adolescência e juventude eu tinha esse dinamismo também e essa inquietude de não esperar, de querer fazer, de querer agir. Mas acima de tudo, o que a gente falava é que assim, Carlos, hoje você está com 50 anos e está gordinho, mas um dia você foi magrinho igual a Milton. e já foi e corria para um lado, corria para o outro, porque a minha infância e adolescência eu tive, e a juventude também, eu passei diretamente aqui na igreja, com ativismo direto aqui na igreja, fazendo o cumprimento daquilo que eu entendia que era um chamado à evangelização. Então, quando eu escutei a primeira vez a leitura que dizia ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide, ele ecoa dentro de mim como aquele chamado de transformação. E aí eu fui descobrindo que eu podia escrever, eu podia transformar o texto em peça de teatro, e a gente teve a oportunidade de trabalhar um pouco junto à Semana Santa aqui no Gradim, e aqui na Capela de São João lá atrás eu tive a oportunidade de conviver com um homem maravilhoso chamado Padre Jorge, o grande incentivador da cultura, do teatro, da música, o incentivador do jovem. Ele literalmente colocava a gente aqui no ombro e carregava a juventude para o conhecimento, para a participação no teatro, na música. E, assim, lá atrás, olhando lá para trás, eu não posso também esquecer de um grande homem ativista e que nos fez vibrar muito, o Padre Assis, com o seu jeito de falar, com o seu jeito dinâmico de contar as histórias, aquele jeito alegórico que ele traz até hoje nas suas homilias. Então, são os dois homens importantes na minha vida que me incentivaram a ver que eu podia pegar um pedaço de papel, escrever um texto e transformar aquela ideia numa realidade, onde levava
dezenas de pessoas, a reflexão de quem elas são, da presença de Deus, do poder de Deus, desse relacionamento que a gente tem, desse mover, que quem nos move é o Espírito Santo, ele que nos leva. Mas, de repente, o Júnior, alguém está falando assim, mas o que a literatura, o que o teatro, o que a música, o que esse ativismo jovem tem a ver com o mover do Espírito? Porque é ele quem sopra dentro de nós e para nós aquilo que Deus quer, sabe? Aquilo que Deus quer. E por falar em ativismo e juventude, e esse mover do Espírito, eu trago isso aqui, ó, revelando pela primeira vez, quando eu falava que um dia eu era magrinho, tá vendo aqui, ó? Olha, a Dilma foi buscar para mim as minhas fotos de criança da infância, para a gente poder ilustrar o que a gente está falando, né? E essa questão de que jovem corre atrás, jovem vá à luta, vá à frente. Eu tive também uma pessoa maravilhosa, né? Essa foto aqui é uma foto muito, muito cara para mim, é a foto da minha mãe. Isso. Aqui eu estava na UERJ, esse tem tempo, eu estava na UERJ, tinha terminado de fazer um curso sobre literatura, sobre como montar literatura. E eu já trazia, assim, desde lá da UERJ, quando eu falava, aqui talvez não dê muito para ver, mas como eu era magrinho, Milton, esse aqui sou eu, tá vendo? Olha, ó, aqui a entrega do certificado e um encontro que nós fizemos da entrega de certificados, e essa coisa que você está fazendo hoje, que eu admiro muito mesmo. Eu até, Dilma separou uma foto para gente, que é isso aqui, ó, reunir jovens, reunir pessoas, sabe? Congregar pessoas que vejam e tenham a importância e saibam quanto é importante a gente acreditar que se eu quero, com a ajuda de Deus, eu posso. Mas eu tenho que fazer por onde? Não adianta eu escrever 50 mil livros ou publicar 50 mil livros e eles ficarem parados. A gente tem que fazer por onde? Né? Claro. E temos que estar na ação, né? Para ele fazer a parte deles, nós temos que fazer a nossa, que é de encontro. Se você escreveu esse livro e você quer que ela toque outras pessoas, você precisa esse ir de encontro. Exatamente. O Nédio, ele está nos fazendo uma pergunta, e você que está em casa também, você pode nos fazer a pergunta que você quiser. Ele pergunta, Mimi, qual a mensagem que você deixa para um jovem de família humilde que tem o sonho de viver da arte? E aí eu complemento, dá para viver da arte? Dá, claro que dá. Eu sou otimista, porque se a gente vê, claro, a estrutura do Brasil como um todo, a arte é uma linha de mão dupla, né? Porque, por exemplo, na pandemia, no início dela, a primeira a ser cortada foi a arte, né? Foi a cultura, foi esse afastamento do público de estar com o outro. Mas eu sou daquele que diz que dá para viver de arte porque depende muito mais de nós e não do outro, por exemplo, porque se você quer viver talvez de música, você precisa começar. Hoje você talvez possa não ter talvez o melhor celular ou a melhor câmera para filmar você tocando, mas se você tem um violão ou se você tem a sua voz, que é o mais importante, porque você pode cantar a capela, a voz que Deus te deu, então você canta, pega a sua câmera que não seja talvez da melhor qualidade hoje. Eu falo que a internet é a nossa aliada. Acredito que esse período da Covid mostrou o tão precioso ou preciosa, né, que a internet é para nós artistas. Porque se não fosse a internet, eu não estaria aqui hoje com o Carlos, né, podendo bater esse papo. Então, independente das suas condições financeiras, dá para viver de arte, sabe? Essa semana conheci, mas através de foto, né? Porque minha mãe trabalha na Praça Ex-Combatente, né? Porque, né, algumas pessoas que estão aqui, talvez os da igreja, saiba que ela, né? Minha mãe Gari trabalha na Praça do Ex-Combatente
e acabou conhecendo um rapaz que mora no Rio, mas está vivendo em São Gonçalo para conseguir viver de arte de rua. Né? Eu não sei o nome específico da arte que ele faz, porque eu sei que tem um nome, é algo meio que circense, aqueles rapazes que jogam, eu não sei que material é feito, mas é quase como se fosse uma madeira que nas pontas fica com fogo e eles fazem malabares. Eu não sei o nome específico da arte, mas é um tipo de arte. E então ele se transferiu do Rio de Janeiro, de uma comunidade para outra, né, aqui em São Gonçalo, porque lá estava perigoso, ele não estava conseguindo viver, e ele, né, fez esse recorrido até aqui, do outro lado da ponte, para tentar aqui. E aí ele fica nesse percurso entre Zé Garoto, a Praça do Ex-Combatente, mais ou menos esse caminho, e ele está sempre por ali fazendo a arte dele. Então é muito disso, depende de nós, sabe? Porque, por exemplo, eu escrevi um livro e eu acredito que na rede social ainda não tem um público. Não sei, pega, por exemplo, eu tenho como andar ou talvez pegar um ônibus para ir até as barcas. Para na frente das barcas, abre o seu livro e lê ele. Eu tenho certeza que alguém vai parar para te ouvir. Primeiro que eu falo que, de modo geral, os artistas são meio doidos, então as pessoas, claro, vão parar e falar: tem um doido parado aqui com o livro aberto, lendo alguma coisa. Vamos ver o que é. E aí, quando eles perceberem, talvez, o que você esteja fazendo, com certeza alguém vai se identificar. Que é uma coisa também que eu sempre escuto alguns artistas falarem, essa linha de conexão e motivação. O que você sente hoje, você exala isso para o seu público e alguém vai se identificar ou vai sentir o que você sente e ele vai parar para te ouvir. Então é um pouco disso. Se você entender que a sua arte para acontecer é uma maneira de você unificar ou se conectar ao sentimento do outro, você consegue viver da sua arte. Porque aí você vai conseguir conectar aquele livro, talvez, que você escreveu. É sobre, no meu caso, por exemplo, Não Desistiu de Mim, é sobre a história de uma jovem que conhece a palavra a Deus assim desde o início da vida, porque ela perde a mãe, o pai a abandona, e em algum momento ali ela decide sair de casa e ir em busca do desconhecido, sabe? Ela vem para o Rio de Janeiro em busca do desconhecido e aqui ela percebe que não adianta ela fazer nada, porque enquanto ela não reconhecer o passado dela, enquanto ela não se curar do passado dela, ela não vai ser feliz, ela não vai para frente. Então, aí, quando eu exponho esse trabalho, ou talvez leia, como eu dei o exemplo de ir até a frente das barcas e ler, talvez alguém que pare ali e ouça, e talvez ele sinta algo com relação a isso, de sair do conforto dele e de em busca do desconhecido, seja no trabalho dele lá no Rio de Janeiro, para tentar dar uma vida melhor à família, seja indo para a faculdade, ele vai sentir aquilo, vai falar: caraca, eu sou como essa personagem, eu estou indo em busca do desconhecido. Seja o desconhecido do seu sonho, seja o desconhecido um trabalho para você dar uma vida melhor à sua família, seja o que for. Mas é um sentimento. Isso é um sentimento. E acho que viver de arte inicialmente é isso: é você fazer as outras pessoas sentir o que você sente. Seja um cantor, quando ele compõe, ele escreve músicas de acordo com o que ele vai sentindo, a vivência dele, porque que a gente praticamente vive o ano inteiro, né, ouvindo músicas, porque a gente se conecta com o cantor, a gente se conecta com o que ele escreveu, com a melodia ou com a letra do sentimento, do que ele talvez sentiu quando escreveu aquilo, ou uma parte da vida dele, e a gente vai se conectando, tanto que a gente, se eu falar, cita aí o nome de 10 cantores ao longo da sua vida, você vai citar vários, vai citar o que tocou na música no seu casamento, ou no seu batismo, ou que você escuta quando está limpando a casa, ou quando você está mais desmotivado ou triste, você vai citar mais alguns. E por que será que a gente cita todos esses cantores? Por que a gente sabe todos os nomes deles? Por causa disso, porque a arte deles é conectar com o outro, é mostrar o que ele vive ou o que ele sente, ou seja a essência dele, ou seja o que ele passou, o que os amigos passaram, e tentar se conectar com o outro. Então é isso, mesmo humilde, mesmo não tendo nenhuma condições financeiras, nenhuma estrutura para gravar talvez a sua arte ou reportar a sua arte,
faz com o que você tem hoje. Seja indo no seu próprio bairro e falando com as pessoas, seja indo em pontos assim, de grandes cidades, seja, né, no centro de São Gonçalo, ou no centro de Niterói, ou no centro do Rio, ou independente de onde, né, você mora, e ir de encontro ao outro. Sabe? Se eu não tenho toda a estrutura para fazer a minha arte chegar sem precisar sair de casa, então vamos sair de casa. Vamos no nosso vizinho e ler um poema para ele. Talvez ele se sinta tocado e vai começar a ser o seu primeiro fã. E aí o seu vizinho vai falar para o vizinho da outra rua, da outra, e o seu bairro talvez inteiro, daqui 1 ano, 2 ou 3 anos, conheça o seu trabalho, conheça quem é você. E aí você vai conseguir, talvez, financeiramente, aí agora falando, que acho que quando você se conecta com o outro, ele quer ajudar o seu trabalho, ele quer, de alguma forma, colaborar com isso, e aí você vai conseguindo expandir, expandir, expandir. E aí, quem sabe, independente, não sei a arte que você queira fazer, você esteja aí nas grandes mídias, como muitos artistas que nós conhecemos, como a Adriana Ares, como Tony Allison, né, o próprio Padre Fábio de Mello, ou o Padre Marcelo Rossi, que eles começaram também ali, na igreja deles, no ministério deles, e hoje são o que a gente conhece. Que ouve músicas, compramos CDs, ou livros, ou vamos aos shows. Eles também tiveram um começo. É verdade. E quando você falava a respeito desse incentivo do acreditar em você, que dá para viver da arte, me veio assim uma pergunta para você. Quando eu lembro que da luta que você e tua mãe tiveram para poder publicar, divulgar Sim. e vender o livro Esqueceram de Mim. E conta para gente, para quem está acompanhando agora ou quem já está vendo na madrugada, né? Como que foi o início e como que você fez para começar a divulgar o seu livro? Para onde que você ia? Os lugares que você participava? Praça do Gradim tem alguma história? Como que foi esse primeiro processo? Eu não sei se você tem o livro em mãos, deve ter, né? O Esqueceram de Mim, para que a gente possa dar uma olhada na capa, né? Esse livro que eu estou falando. Vou botar Esse é o livro. deixa eu deixar em tela cheia aqui. Ó, Esqueceram de Mim. É um livro maravilhoso. E assim, a gente vai ouvir agora um pouco a história desse livro e como foi a origem da divulgação do livro do Milton Júnior. Então, tudo começou na minha adolescência. Vê como eu falei que o Mimê faz parte de quem eu sou e da minha essência, porque eu estava ali meio que de contramão, né, dos outros jovens, enquanto eles talvez estariam indo ao shopping, passeando, se divertindo, eu já estava me conectando talvez com minha profissão, com o que eu queria fazer da vida. Então eu escrevi o Não Desistiu de Mim com 14 anos de idade. Eu digo hoje, né, que mais velho, né, que é um livro que tem altos e baixos, é um livro que tem acertos e erros. Talvez um leitor mais que lê os clássicos, um leitor aí que tem anos de experiência de leitura, vai falar talvez de erros de estrutura ou de personagens, mas é um livro que eu falo que eu tenho muita gratidão, porque foi um período da minha vida, sabe? Eu tinha 14 anos, hoje eu escrevo talvez com muita mais maestria, né? Com outras palavras, com outros sentidos, as frases, mas é um livro que eu gosto muito, que eu tenho um carinho especial, porque é um livro que eu escrevi na adolescência, que quantos, né, jovens estariam produzindo literatura aos 14 anos de idade, e eu falo que foi um presente que Deus me deu né, esse trabalho, porque todos os retornos que eu tive foram positivos, sabe? As pessoas, quando leem o livro, entendem a mensagem do que eu quero passar, eles entendem a proposta do livro, entendem a idade que eu tinha quando escrevi esse trabalho. E aí eu posso citar até um retorno que eu tive com esse livro que me fez refletir muito com relação até à arte da escrita, que um senhor comprou o livro para dar de presente à esposa, porque ela, né, lê muito mais e tal. E quando eu a conheci, né, parei para ouvir o que ela tinha a dizer sobre o livro, Não Desistiu de Mim. E ela falou que depois né, da leitura do livro, depois de ler
que ela deixaria o livro na cabeceira da cama dela, porque ao ler a história dessa jovem, ela falou que gostaria de ter tido alguém, seja os pais ou seja amigos, que na adolescência dela poderiam ter dado os mesmos conselhos, sabe? As mesmas motivações ali do que disseram para a personagem no livro. Então, toda vez que ela precisasse, talvez, ali resgatar todos esses conceitos, ou esses valores, ela buscaria o livro. Então, que o livro não sairia da cabeceira da cama dela. E aí foi um momento que eu comecei a refletir, talvez, mais o quão forte é a arte, sabe? O poder da arte na vida das pessoas. Que a gente escreve um livro, talvez, uh, inicialmente não pensando talvez o tanto que isso vai fazer diferença na vida dos outros. Talvez a gente escreva um livro inicialmente, claro, com um projeto de algum tema que a gente queira expor. Eu falo que inicialmente a gente escreve para a gente, né? A gente está ali imerso na escrita, então a gente acaba escrevendo o que a gente pensa, o que a gente sente, ou o que nós vivemos, ou o que ouvimos, ou talvez até a vivência do mundo, né, do que a gente vê no mundo diariamente e a gente quer falar algo com relação a isso, seja para motivar as pessoas, seja para alertar as pessoas, mas a gente não tem a noção de como isso vai repercutir na vida do outro, né, no coração do outro. Então, quando ela disse para mim que deixaria o livro na cabeceira, que ela gostaria de ter ouvido, né, na adolescência ou na juventude, os mesmos conselhos que estão no livro, eu falei, então eu estou no caminho certo, né? Então o livro foi um presente, sabe? Um presente de fato para mim. E aí, como o Carlos colocou, de fato foi difícil, porque escrevi com 14 anos, então tem a dificuldade das pessoas acreditarem que esse livro tenha de fato algum tema ou algum assunto relevante, porque o que uma criança de 14 anos tem para dizer, mas ao mesmo tempo para publicar, porque livro no Brasil é caro, seja por uma editora tradicional, que seria aquela que publica o seu livro sem te cobrar inicialmente, mas de qualquer forma você vai vender esses livros, a editora vai vender, então vai retornar esse dinheiro que foi gasto, ou seja, uma editora independente, que seria o autor produzir o teu livro, acreditar no potencial do teu trabalho, e aí pagar uma parte dos exemplares e vender esses exemplares. Mas, de qualquer forma, é um produto, ou seja, gera dinheiro, então gera um custo, e para nós, né, como a maioria está colocando dos seus sonhos de ser de uma família humilde também e tal, é um valor que não é da nossa necessariamente ouçada, né? Vamos dizer, não é um dinheiro que a gente tenha todo dia, né? Tipo assim, vou ali no banco, vou tirar esse dinheiro e vou pagar esse livro. Então a gente acabou fazendo um trabalho anterior, que seria fazendo rifas, fazendo alguns trabalhos de contar o projeto para outras pessoas, e aí algumas pessoas começaram a ser nossas parceiras, né? Eu falo que para lançar esse livro eu tive muitos parceiros. Então eu escrevi a obra, mas a obra foi feita com muitas outras pessoas, né? Muitos parceiros que sejam comprando a rifa, seja que ajudaram com alguma quantia, ou seja que fizeram ali uma maneira de divulgar o meu trabalho para outras pessoas, entrarem nas minhas redes sociais e poder conhecer o projeto e me ajudar também. Então foi, como a gente falou, acho que um pouco da live toda, esse ir de encontro. Se você não tem o dinheiro para tal projeto, se você acha que esse projeto é válido, é um projeto que de alguma forma vai tocar vidas, você acha que é um projeto que seja bacana, fale com as outras pessoas, sabe? Mostre esse projeto para outras pessoas. Fale sobre ele. E aí a mesma coisa de quando você encontra, que aí no meu caso, eu falo que eu não encontrei ainda um nome para dizer as pessoas que me seguem, porque aí tem os seguidores que seriam rede social, tem os fãs que seriam da carreira da atuação, e leitores da carreira da literatura. Então eu falo agora que são todos os meus queridos e queridas, né, que engloba toda essa galera, que é você falar com eles, sabe? Quando você não tem ainda talvez fãs ou leitores ou seguidores, você vai falar com quem está próximo, sabe? Parar, você conhece o Carlos e fala, Carlos, olha, eu tenho um projeto e eu precisava de ajuda assim, assim, assim. Ou às vezes você começar a ir em feiras se apresentando, sabe? Dando a sua rede social para as pessoas conhecerem você, e aí em algum momento que você tenha uma base ali de pessoas que te sigam,
e aí você talvez fazer a venda antes, sabe? Por exemplo, eles pagarem para o livro ser fabricado e depois você entregar esses livros, sabe? Tem inúmeras maneiras de você fazer esse projeto acontecer. E foi isso que nós fizemos com o Não Desistiu de Mim. Então a gente teve muitos parceiros, conseguimos produzir o livro, e aí vinha uma nova etapa do trabalho, que seria a divulgação desse trabalho, porque o escritor não é, sabe, antigamente, talvez, o escritor escrevia o livro ficava lá, sabe, na livraria, dando sopa, aí o leitor ia, encontrava, se identificava e levava. Hoje, as pessoas querem ver o escritor, hoje elas querem conversar com o escritor, hoje elas querem entender o porquê que você criou esse projeto, o que esse projeto quer dizer. Então, aquele tempo de parar e pegar o livro e ler contra a capa ainda tem, mas eles querem conhecer a gente, eles querem conhecer o artista, querem conhecer quem está por trás dessa obra, como uma maneira até de inspiração e modelo, de falar assim, mas o artista que escreveu isso está coerente com o trabalho que ele está nos oferecendo? Então, e aí é onde você tem que começar a ir a feiras, começar a se deslocar. Nem sempre é fácil, mas eu falo que você pode começar talvez pelo lugar que você mora. Porque, por exemplo, São Gonçalo, eu falo que não é um município que antes tinha tantos eventos voltados para as artes. Mas hoje parece que a rede social ajudou a gente ir se conectando com outras, eles foram vendo que tem outros autores, sabe? Que tem outros artistas, que tem outros atores, tem outros músicos. E aí fomos começando a se conectar, né? De tentar um ajudar o outro, e aí começar a criar feiras para com que todos nós pudéssemos expor o trabalho, entendeu? Então foi crescendo, é algo também em processo. E as grandes feiras também tem todo um processo de você conseguir talvez o dinheiro para, né, se transportar para lá. Às vezes você fazer parceria, se você conhece um outro autor que vai e ele tem um espaço lá e fala, poxa, fulano, não posso, eu não tenho talvez dinheiro para te pagar agora, mas eu posso, né, dividir, ou eu posso colocar o meu livro lá e quando você estiver nas suas pausas, seja para comer, ou seja para se divertir na feira, para me poder falar do meu trabalho, e assim vai indo, sabe? E assim vai progredindo. E quando você coloca também tudo isso na sua rede social, que aí fica uma dica. Quando você pega todo esse trabalho que você está fazendo com a sua arte, seja literatura, seja atuação, seja música, e você começar a divulgar isso nas suas redes sociais, você começa a mobilizar as outras pessoas. Porque as outras pessoas vão falar, nossa, esse cara quer alguma coisa com a literatura. Poxa, vou ajudar ele aqui. E aí talvez um outro escritor que possa te ajudar vai ver e vai falar, nossa, vou ajudar fulano. Fulano postou lá que ele está com um livro novo. Né? Fulano falou que ele está com a música nova. Então vou compartilhar o vídeo dele aqui para as pessoas que eu conheço, né? Para dar mais visualização para outras pessoas conhecer o trabalho dele. E assim vai indo, porque algumas pessoas às vezes entram em contato e falam, nossa, mas como que a gente pode ajudar você, né? Como que a gente pode ajudar um artista? E às vezes ajudar não significa só comprar o nosso produto, né? Seja o CD, a música, seja o livro do escritor, ou seja a peça teatral, né, do ator, porque às vezes a pessoa não pode, mas só o fato dela conseguir ali compartilhar com os amigos, compartilhar suas redes sociais, ou seja, seu vídeo, seja seu trabalho, outras pessoas vão conhecendo, e talvez outras pessoas que possam te ajudar aí no caso financeiro, seja comprando seu livro, seja comprando seu CD, e é assim que você vai conhecendo também pessoas do mercado. Aí eu falo também do mercado artístico como um todo. Porque minha carreira, de modo geral, né, foi pautada por isso. Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de, de interpretar o Carlos Azevedo, que é um escritor, na televisão, na novela Tempo de Amar, foi a partir de um comercial que eu estava muito bem arrumado num dia no centro do Rio, uma pessoa me parou, falou de um comercial que precisava de uma pessoa alta e tal, e eu tenho 1,90 m, então estava, né, muito bem arrumado, e a pessoa parou. É claro que de início eu estranhei, né, porque eu falei, nossa, separado no Rio dizer que, né, que precisa de alguém alto para um comercial, eu falei, isso não deve prestar, né, isso não deve ser sério, não deve ser sério. Mas aí eu fui com meus pais, né, aí fomos até lá, conversamos, aí vi de fato que era um comercial até de, se eu não me engano, da Avon. E aí, desse comercial, um diretor me viu
e convidou para um trabalho na televisão que seria esse personagem, porque eu tinha as características e tal, era para fazer um escritor baiano, né, que veio para o Rio de Janeiro, e aí era uma cena para falar da cultura negra e tal, e aí, né, ele fez ali meio que um teste para ver, né, como eu me sairia, e eu também sempre ando com minha pasta de trabalho, então ele viu que eu já tinha outros trabalhos, que eu era ator, que eu já tinha estado no palco, e aí foi uma maneira também ali que me ajudou, então sempre ande também, mais uma dica, ande com o seu trabalho, se você é escritor, ande com o seu livro, se você é músico, ande com o seu CD, se você é ator, ande com sua pastinha dos trabalhos que você já fez, das peças que você produziu, que isso ajuda também, que aí as pessoas vão ver que você é profissional, que você quer de fato trabalhar com isso. Então é aquela coisa que a gente falamos de encontro ao outro, é isso. Se você quer trabalhar nessa área, você tem que andar com um trabalho debaixo do braço, sabe? Para as pessoas saberem que você de fato quer trabalhar com isso. Porque como que um escritor, eu paro um escritor e pergunto sobre o livro dele, ele não tem um livro dele. A não ser se esgotou. E aí eu vou ter que te dar, na verdade, os parabéns, porque aí você esgotou os livros no Brasil, que é um país difícil com relação à leitura. Tem muita gente, muitas pessoas que leem, mas também ainda tem muitas pessoas que ainda não leem e não sabem o prazer que é ler um livro do que é ali se conectar com os personagens ou com a história. E aí a gente vai lutando também para isso, para fazer novos leitores, uma maneira de formar esses leitores, né? Então é isso. Então minha história com literatura foi isso, de inicialmente falar do meu trabalho com as outras pessoas, então de uma maneira ali conseguir ajuda, conseguir parceiros que acreditassem no meu projeto, voltar esses mesmos parceiros que acreditassem que eu poderia ir a outros lugares com esse livro, mas lembrando que a gente pode começar pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Existe algum escritor aqui que a gente possa fazer um lançamento? Às vezes, e a rua, que aí o Carlos citou, que aí falou alguma coisa da Praça do Gradim, que foi um projeto que eu fiz em 2017, que era uma campanha de incentivo à leitura. Como eu falava assim, eu não acho que São Gonçalo tem tantos leitores ainda. Então, eu falei, o que eu posso fazer para mostrar para eles que ler é bom, que ler é gostoso, que ler é importante, seja para agregar conhecimento, seja para entreter, seja para tirar ali um tempinho, seja para aumentar vocabulário, tudo isso faz parte, né, da leitura. Então eu fiz essa campanha de pegar uma mesa de bar, e eu falo mesa de bar porque era uma mesa de bar mesmo, com o símbolo ali de uma bebida alcoólica, que aí eu não vou falar, que a gente não vai fazer aqui merchan. e aí eu colocava uma toalha em cima dessa mesa e levava meus livros, mas assim, eu acabava não falando só do meu trabalho, eu acabava falando de outros autores que eu conheci e da literatura como um todo, do prazer da literatura, né? De ler livros, de como eu comecei a ler, que comecei lá na infância, que mesmo que a pessoa já tenha passado o que ela acha, né, entre aspas, aí, que passou da idade, mas que ela poderia, né, ir de encontro à literatura, que ela poderia escrever, que ela poderia ler. E alguns, às vezes, jovens falavam, mas eu leio quadrinho, mas quadrinho é uma maneira de estar conectado à literatura, porque do quadrinho você vai para um romance, você vai para uma poesia, você vai para um clássico, ou você vai para uma não ficção, e tudo isso é literatura, tudo isso faz parte, né, do projeto escrita. Por trás de tudo isso tem um autor, tem alguém que idealizou esse projeto, que correu atrás, porque nem sempre é fácil, e então, né, você está de alguma forma ali ajudando. Então, o quadrinho também é arte, também é literatura. Então é isso, vocês não desistirem, e de fato ir de encontro. Aí isso, eu fiz essa campanha com uma maneira de me ajudar. Então muitas pessoas também começaram a me seguir a partir disso. Falava, eu te vi lá com uma mesa no Barreto, eu te vi com uma mesa na Praça do Gradim, eu te vi com a mesa, né, e os livros lá em Trindade, e assim foi indo, sabe? Aonde eu podia ir, a gente ia, com dificuldade, mas ia. E aí hoje eu posso falar que eu tenho um privilégio, por ter esses parceiros, de poder ir a outros lugares, sabe? De poder dizer que eu já fui à Bienal do Rio, de poder dizer que eu já fui à Bienal de São Paulo, de poder dizer que eu já fui à Flip, né, em Paraty.
Mas tudo isso com ajuda, e tudo isso depende da gente, porque se as pessoas não sabem que você é artista ou que você quer ser artista, elas não têm como te ajudar. Então, fale, sabe? Eu brinco que até o padeiro daqui perto de casa sabe que eu sou escritor, sabe? Sabe que eu lancei um livro, sabe que eu sou artista. Porque eu brinco, assim, posso fazer até um paralelo aí brincando de pegar uma cantora pop americana, a Lady Gaga, que eu não conheço tanto o trabalho, mas eu conheço assim por histórias o início da carreira, que ela já brincava no início da carreira como se ela já fosse muito famosa. Ela andava na rua como se ela fosse a cantora mais famosa, sabe, do mundo, de que ela conseguiria dar continuidade à carreira dela, sabe? Então ela levava o CDzinho dela embaixo do braço. Você já me conhece? Porque se não me conhece, olha, eu sou muito famosa, eu canto isso, canto aquilo. E depois as pessoas começaram a ficar aquele burburinho, tipo, quem é essa cantora famosa que a gente não conhece, sabe? E hoje ela é famosa, sabe? Não é uma artista que eu acompanho tanto, mas aí sei um pouco, né, da história, que eu acabo pesquisando muito, leio biografias, então acabo conhecendo um pouco assim da história, né, da essência ali dos artistas. Então é isso, ela começou a mostrar para as pessoas quem ela queria ser. Que ela não era essa cantora famosa, mas ela agia como se fosse. Então as pessoas acreditaram e hoje ela é, sabe? Então é Que isso, é ela você acreditou, mostrar a sua arte. a sua arte, ela acreditou e, acima de tudo, acho que as pessoas que são chamados a modificar a vida dos outros e a mostrar o seu trabalho, elas primeiro, penso que elas se veem à frente, não por se sentir Sim. melhor ou por isso, aquilo, Não, mas claro, porque claro, não. você já traz dentro de si aquele chamado. Eu nasci para isso, eu vou fazer isso, eu gosto disso, né? Vou trabalhar. Tem crianças que desde criança a gente já sabe o destino e o que serão, porque eles já fazem isso, já têm a coragem, né, de se mostrar. Eu preparei aqui uma tela, essa tela está lá no blog do Projeto Ele, que foi a tela de lançamento do nosso bate-papo de hoje, porque a preparação das lives se dá pelo envio de uma foto, uma mini biografia, para que a gente possa montar também a arte, né, como você está vendo aí. E dentro dessa mini biografia, eu trago para você aqui uma leitura breve, um resumo da vida do Mimi Suzano, ou Milton Júnior, para quem não sabia. E eu trago assim o texto, né? O projeto Ele entrevista no 21 Horas da Leitura, que é hoje, um jovem incentivador da cultura, leitura, e que traz a assinatura da resiliência diante da adversidade. Sua resposta sobre identidade já mostra como será o nosso bate-papo. E aí vem quem sou. E aí nós temos assim uma frase que ele é uma biografia de sucesso. Realmente, desistir não faz parte da sua história de vida. De balconista a graduando a ator de televisão, Mimi Suzano descobriu o ardor pela arte e cultura no isolamento de 2020. Bisneto de ex-combatente e por xodó, neto do consagrado ator Milton Gonçalves, nasceu em 95, sob as histórias lidas pela mãe e avó. Foi editor de livros na infância, mas no frescor das espinhas, auxiliar de papelaria e assistente administrativo. E para subsidiar, a mãe vendia roupas e carnes, além de adicionar ao ciclo de estudos ser o representante da turma, investindo a cargo da dona do colégio. Em 2014, graduando na área de negócios, em 2015, formou-se numa escola de moda, como em toda a carreira. Em 2016, ano de lidar com severas críticas, mas após a escuridão, a ousadia de se reinventar. Em 2017, idealizou uma campanha de apoio à leitura, destacando-se na Globo News e em outros meios jornalísticos. Como ator, ele interpretou o Carlos Azevedo e o Donato na TV e protagonizou o Joaquim no cinema. E é bígamo. Essa parte eu achei maneira. Estando casado com o teatro, casou-se também com os livros.
sem divorciar. Realizando um sonho de criança, ele agora estreia no mercado editorial. Então, assim, esse foi o texto que o Mimi Suzano, o Milton Júnior, encaminhou para ser colocado aqui na nossa mini biografia. E, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua experiência de participar de alguns trabalhos na Globo, né? Como que foi isso? Isso foi logo após aquele momento do seu chamado lá na rua para fazer um comercial? Foi uma questão de persistência tua ou da tua mãe? Não, vamos para os ensaios, vamos nos inscrever para ser ator coadjuvante, tem um nome que é figurante. Como é que foi isso? Tem todo, na verdade, um processo, mas inicialmente foi a partir da campanha, que aí eu tive essa oportunidade com esse diretor. Só que eu falo que a televisão, como o cinema e como o teatro, ela depende muito mais do artista do que a produção. Porque, por exemplo, às vezes você consegue um trabalho, mas não quer dizer que você vai conseguir outros porque você já fez o primeiro, porque depende de você, porque se a gente, como artista, não correr atrás do nosso, você acaba sendo meio que ali esquecido. Mas eu falo que eu faço a minha parte, né? De apresentar o meu trabalho, de falar com as pessoas do que eu faço, do que eu amo fazer, do que eu trabalho. Então eu falo que tem a mão de Deus aí, porque as portas meio que se abrem, sabe? Eu não vou dizer que é com facilidade, porque nada é fácil, sabe? Trabalhar, por exemplo, na TV são, às vezes, 12 horas de gravação ou mais, e às vezes a gente tem que postar na rede social, e aí nisso a gente escreve livro e vai para evento. Então a vida artística, de modo geral, é muito difícil. Eu falo que é uma vida de muita renúncia, porque às vezes, enquanto seus amigos vai estar no shopping, talvez na praça de alimentação ali se divertindo, ou ainda ao cinema, você vai estar trabalhando. Você vai estar, às vezes, em madrugada, ensaiando texto para o teatro e tentando mandar e-mail para entrevista ou mandando e-mail para algum comercial, para algum trabalho. E aí eu falo assim que a estrutura também da TV, que aí como o Carlos citou, tenho, na verdade, dividido aí meio que como se fosse em três partes, pode-se dizer, que é a figuração, os coadjuvantes e os atores de peso principais, mas que acaba, de modo geral, chamando tudo de elenco. E é uma vida de renúncia que eu falo de dificuldades, porque um dia você pode estar no elenco, como foi, vai falar assim, o meu caso de conseguir os comerciais, então, ou seja, de estar no elenco do comercial, ou de estar protagonizando um curta-metragem no cinema, e no dia seguinte você continuar com a sua cabeça erguida do mesmo jeito, e talvez fazendo figuração para talvez você ter esse dinheiro para conseguir investir ou em busca de outros trabalhos que possa te dar mais visibilidade. Então acontecia muito isso. Então, antes, na verdade, da oportunidade, eu já tinha alguns trabalhos, por exemplo, na TV, que não era de visibilidade, e sim de aprender o que era a televisão, porque quando eu cheguei a fazer esse personagem, eu já tinha uma noção do que era trabalhar com TV, porque as pessoas acham que a atuação é uma coisa só, e a atuação de teatro é uma coisa, a atuação de TV é uma, e de cinema é outra. Acho que resumindo um pouco melhor, ou explicando de uma maneira melhor, o teatro é muito mais o atuar ao vivo, de estar com o público. Você vai sentir a resposta do público naquele momento. Se sua piada não é engraçada, as pessoas não vão rir e você vai estar no palco olhando, encarando as pessoas e de alguma forma ali tentando se reinventar, né, todo o texto, mesmo que tenha uma base do texto, mas aí no caso eu estou falando, né, da comédia, então você vai ter que meio que se reinventando ao longo da peça e vendo o resultado ali de imediato. O público está olhando para você. Então, uma maneira também que você tem como ator de improvisar ou de colocar algumas técnicas que você tem aprendido, seja lendo, seja em cursos, porque existem diversas técnicas teatrais. Eu falo que ao longo de estudos eu já acabei meio que misturando algumas delas e criando as minhas de escape, né? Porque acho que a mais famosa no meio, assim,
do público seria do artista que usa as próprias emoções, né, para causar emoção no público. Só que essa eu falo que não é uma linha de dois gumes, né? Porque quando você usa muito suas emoções e coisas que você viveu, você acaba entrando em um looping, né, ali, né, dos seus emoções, dos seus pensamentos, de tudo que você já viveu e não sair. Então, eu não aconselho muito. Então, eu aconselho, de fato, aprofundar, ir fazer cursos de teatro, ler muito, tem muita informação na internet hoje. E aí, a TV, que não é esse imediato, né, essa coisa imediática do teatro, é um produto que demora-se meses, então, ou seja, às vezes uma novela começa a ser produzida 2 anos antes, né, de separar elenco, de ensaiar, de construção de personagem e laboratório. Se você vai fazer um fazendeiro, de você ir visitar uma fazenda, conversar com o fazendeiro e maneiras de trejeitos dele e de como que ele vive e talvez ser um próprio fazendeiro de cuidar dos animais e tal, todo um laboratório para de fato começar a novela e uma novela que você vai arrastar um personagem às vezes por um ano. Então, ou seja, imagine ao longo de um ano você imitar uma pessoa, entre aspas, porque aí seria você, claro, tirar você, que seria o do seu corpo, e deixar o personagem seguir esse corpo. Então, ou seja, imagine você andar todos os dias por um ano sendo outra pessoa. Então, acaba o artista tendo que ter uma cabeça muito centrada, porque ao final de um ano ele pode virar esse personagem e esquecer quem é ele, sabe? Então é um produto de muito mais longa duração, que precisa muito mais ter pé no chão. E aí pode se citar, né, se acontecer de você conseguiu um personagem que faça sucesso, então um personagem talvez que ali vai te propiciar a visibilidade. Então aí mesmo que você tem que ter o pé no chão, de saber que hoje é a fama, mas amanhã você pode estar começando do zero um outro projeto e ninguém saber quem é você ou não acompanhar mais você porque acabou aquele determinado produto. E o cinema é um pouco da TV, mas em curto período de tempo, porque você vai gravar, por exemplo, você vai construir um personagem como se fosse dessa novela de um ano, ou seja, um trabalho de um ano em 2 horas. Né? E às vezes de locação de cinema, às vezes em um mês vai gravar o filme todo, que é 2 horas. Então, ou seja, assim, em um mês você vai fazer o trabalho de um ator de um ano de novela. Então, ou seja, você vai criar esse personagem de um ano em um mês para gravar um filme de 2 horas. Então, ou seja, depende muito mais do seu intelecto como ator de criar esse personagem, de todas as frases serem importantes, serem impactantes, todos os seus trejeitos, toda a maneira de você atuar. Então, por isso que eu falo que tem muito trabalho, sabe? E mesmo o figurante aí citando, porque aí eu falo de modo geral também, porque tem muitos que não necessariamente gostam, porque vai falar assim, você vai ficar parado lá atrás, não sei o quê. Não, o figurante significa uma representação do nosso cotidiano. Por exemplo, tem uma cena principal. A família está sentada aqui na mesa numa festa e tem os figurantes lá atrás. Eles estão representando aqueles convidados da festa, então eles também estão atuando. Então eles também deveriam levar a sério o personagem deles, seja, vamos chamar como se fosse um hospital. Então, se os figurantes são os enfermeiros, eles de fato precisam saber o que é ser um enfermeiro. Precisam saber, de fato, o que é a experiência de trabalhar num hospital. E eu falo que isso é uma escola. Porque, por exemplo, alguém que queira, talvez assistindo a gente, quer trabalhar na TV e tem oportunidade de trabalhar na figuração, nossa, é uma escola. Você vai aprender muito, porque você vai observar tudo que os outros atores, né, ditos de peso, ou o que está no elenco principal, talvez a maioria deles, né, estudados, mais velhos, como eu tive a oportunidade de ouvir a Fernanda Montenegro falando, né, porque aí eu gravei Mister Brau e teve dos 7, né, que ela estava ali, um dos dias que ela foi gravar, então ela acabou parando para falar com todos nossa, o quanto eu aprendi, sabe, ouvindo e vendo ela fazer. E é isso. E eu falo que a figuração é isso, é você ter a oportunidade de observar o que os outros estão fazendo para você se auto ali reafirmar ou reaprender do que você de fato quer, se você quer aquilo,
que você vê todo o processo deles ensaiando o texto e às vezes recebendo o texto na hora, e não dá certo, e grava de novo, e 12 horas de gravação, e se você está no elenco principal, mais horas de gravação, e acorda 3 da manhã para estar lá às 5, ou acorda 3 da manhã e às vezes você vai começar a gravar meio-dia porque atrasou tudo e você não dormiu naquele dia. E tudo isso, e são os bastidores que as pessoas não veem. É, Então, tudo isso faz parte, sabe? Então, e eu entendo fiz parte de todo esse processo, todo esse processo. sabe? E, às vezes, eu não sei se aconteceu contigo, tem muitas pessoas que olham a gente de fora, né? Porque, por exemplo, aqui a gente sempre torceu muito por você, porque você e outros amigos representam para nós, na mídia, na televisão, no cinema, representam a cidade que nós moramos, representa São Sim. Gonçalo. É para onde você vai, aonde você caminha, você não consegue dizer que não carioca, que não é gonçalense, que não mora no Gradim, que não conhece Pontal, que não conhece Cassinu, Boaçu, Tribobó, conhece, né? Assim, então, todas as vezes que É a nossa história, né? A gente acaba é a nossa levando história, junto a nossa história. não dá para você separar a pessoa da história do lugar. E todas as vezes que começava a novela, a gente ficava ali, cadê Miltinho? Cadê Miltinho, né? E acompanhava as suas postagens. Ó, eu vou aparecer na cena tal, né? Estarei participei da cena tal. E a gente ficava assim vibrando de felicidade por saber que nós tínhamos alguém que acreditou, que correu atrás e que chegou lá não porque alguém deu um empurrãozinho, mas porque de fato a família se envolveu e falou: meu filho, para chegar lá você tem que ralar, as coisas não são fáceis, né? E enquanto você falava da, das suas participações, me veio esse carinho, né, do Milton contigo, do Milton Júnior e também do seu avô, como eu vi ali na sua fala, no texto que você mandou. E depois eu fui lembrando também de um momento da divulgação do livro e esse Esqueceram de Mim para a gente vai faltam 15 minutos para a gente encerrar. No livro Esqueceram de Mim, tem algum trecho, alguma parte que você gostaria de ler para a gente? E esse livro, ele é apenas um livro ou existe algum projeto por trás desse livro de resgate de pessoas? O que, que ele é ou o que, que ele se tornou? Ahn, Quando eu criei o livro, a ideia inicial, isso eu escrevendo isso lá na adolescência, né, no Mimi, voltando lá na essência, a ideia era que naquele período eu estava lendo muitos livros de ficção, né, romances ou seja de aventuras, ah, e eu não concordava com algumas coisas que eu estava lendo, sabe? Era assim muitas histórias que falavam que a gente precisava como se fosse do outro para ser feliz, o que a gente precisava como se fosse quase aquela história da metade da laranja. E eu sempre acreditei Certo. que a gente precisa ser feliz primeiro. A gente precisa ser feliz para fazer o outro feliz. Imagina a gente ficar dependendo do outro fazer a gente feliz. E aí, se ele não Uhum. fizer, a gente vai ser infeliz a vida toda? Então, falar, não, alguma coisa aí tá errada. Então, eu falava que a gente não precisa da metade da laranja para ser feliz. A gente, na verdade, precisa ser feliz e aí sim, talvez proporcionar felicidade ao outro. Então seria uma maneira aí de diminuir a expectativa de que o outro tem que fazer, que o outro tem que falar, que o outro, né? E por que a gente não pode ser o primeiro, né? Dar esse passo. E foi aí que tudo começou a construção, né, desse livro. E aí no decorrer dele é que eu comecei a ver que tinha outras vertentes, sabe? A vertente de motivar os outros a continuar a sonhar, de fazer os outros a correrem atrás dos seus sonhos também. E, e alguns trabalhos que eu acabei tendo que começar a fazer porque as pessoas vinham até mim, sabe? De começar, não desistiu de mim, mas quem não desistiu de você? Você também não está desistindo da gente? Você é, de alguma forma esse livro é para ajudar os outros também uma maneira de criar ali na cabeça dos outros
para com que eles façam que outras pessoas também não desistam delas e eles não desistam dos outros e assim sucessivamente. Então, eu acabei tendo que começar um trabalho em cima disso. Então, o meu trabalho saiu da ficção, que seria uma história, mesmo que tenha uma mensagem e para entreter, e começou a ser um livro usado quase como uma não ficção, que seria o livro mais escrito pelas pessoas que palestram e tudo. E aí eu comecei a palestrar, acabei sendo convidado para algumas escolas para palestrar, seja municipal ou estadual. E aí, uma das que eu assim, me senti muito tocado foi uma que era de. Eu esqueci o nome que eles dão, mas seria de formação para professores, seria de jovens que faz, eu não sei se é o ensino médio, mas em vez do ensino médio é voltado para com que eles possam dar aula também, para ser professores. Eu não lembro o nome que o projeto se dá com relação a isso, mas eram É. de jovens que iam ser professores. E foi muito bacana, porque aí eu conheci outras histórias, isso em Rio Bonito. E aí a maioria deles tem histórias próximas à minha, né, que vêm de famílias que humilde, que não tem essas condições financeiras de buscar o sonho. E aí eu comecei meio que mostrando etapas de que eles poderiam buscar esses sonhos. Então a palestra terminou muito mais num aplauso, não só por eles dizerem que eu se tornei inspiração para eles, mas palmas por eles mesmos de que poderiam dali para frente começar a lutar por eles, sabe? De começar a se conectar com o outro, porque nossa, tinha muitos jovens, com certeza em torno aí, por exemplo, acho que uns 50 ou mais. E aí eles começaram a perceber que eles poderiam ter essa conexão entre eles, que eles poderiam se ajudar, eles moravam no mesmo lugar, eles estavam assim em busca do mesmo propósito, que seria ter uma vida melhor, poder dar uma vida melhor à família. Então então foi muito mais do que acho que uma palestra, foi um bate-papo, uma maneira de se conectar, de mostrar para eles que eles tinham uma missão na vida, que eles tinham um propósito, sabe? Que não era simplesmente porque eles não tinham talvez ali uma trilha por não ter dinheiro, né, por não ter essas condições, e vou fazer isso aqui porque é a única coisa que dá, e tem que conseguir dinheiro de modo geral, assim falando, a ferro e fogo, porque tem que ter. Não, mas por quê? Para quê? Sabe? Sabe quem você quer ser, para que você sabe o porquê que você nasceu, qual é o seu propósito de fato, o que você vai poder fazer com essa formação. Nossa, vocês vão ser professores, sabe? Vocês vão cuidar da vida dos outros, vocês vão cuidar de outros corações, de outros intelectos. Então, de fato, é isso por isso, sabe? Então, foi muito mais uma conversa deles compreenderem uh, o que era esse passo que eles estavam dando, sabe? Porque eu acho que, aí aqui fazendo uma aspas, eu acho que ser professor é uma das carreiras mais lindas que nós temos, porque você vai de encontro a todas as outras profissões, sabe? Um médico, para ser médico, passou por um professor, eu, para ser artista, passei por um professor, uh, o enfermeiro passou por um professor, o advogado passou por um professor, o juiz passou pelo professor, sabe? Todos nós passamos por professores. Então, acho que o professor é uma das profissões que tem o privilégio do mundo passar nas mãos deles, sabe? Então, o que você vai fazer com isso? Você não pode ser qualquer professor ou dar aula de qualquer maneira, porque o mundo, né, a humanidade vai passar pelas suas mãos, né? Vai passar ali pela sua sala de aula. Então, quem você quer ser, sabe? Quem vai ser você? Qual é o cara ou a mulher que você vai ser, que vai estar ali na frente do quadro, seja com 25, com 30, com mais ou menos alunos, né? Quem você quer que eles acham que vai ser você na vida deles, né? Quando eles olharem para trás, tipo, quem você foi como professor para eles, sabe? Eu tenho o maior orgulho de falar dos meus professores, sabe? Se eu gosto hoje vai falar de história, tem o Marcos Vinícius, aí tem uma outra professora de história de uma outra escola, a Érica, sabe? Muitos professores que passaram na minha vida, tem a Cláudia Paixão, que é de português,
sabe? Tem uma galera que foi muito importante naquele período do colegial, sabe? Então, é muito mais nosso. E aí eu boto, né, para nós, artista, quem nós queremos ser como artista na vida do outro, sabe? Qual é o nosso propósito na arte? Porque independente da gente conseguir viver dessa arte, que eu, claro, tento ao máximo conseguir viver daquilo que eu gosto de fazer e torço para os outros também conseguirem viver da arte, né? Porque se o seu propósito é de fato trabalhar com arte, é a sua missão, você vê que de fato é o que você quer, eu gostaria muito que todos nós conseguíssemos, né, viver dessa arte, mas aí a gente precisa parar também para ver o nosso propósito. É arte por arte ou fama por fama, uh, sabe? Então é isso. Então é uma maneira também, na verdade, aí de deixar uma reflexão de por que a gente quer trabalhar com essa arte, sabe? O que a gente, qual é o ponto final, sabe? O ponto Exato. inicial é esse, a gente gosta, a gente quer, a gente sente que essa é a nossa missão, mas e o final, sabe? Do ponto A ao ponto B, o que é esse ponto B? E aí você Uhum. vai ter a trilha certinha, você talvez não vai se desviar tanto se você souber o que é o ponto B. Você não E é vai, talvez, onde, ter tanta dificuldade para chegar nesse ponto B. enquanto você falava, eu até, eu não sei se você chegou a separar alguma parte do livro do Esqueceram de Mim, mas enquanto você falava a respeito da importância do professor na vida do outro, que tantas profissões passam pelas mãos do professor. E aí, para você que está acompanhando a live e não conhece ainda a história do Projeto Ele, o Projeto Ele virou um livro chamado Projeto Ele, uma ideia que deu certo. E esse livro você pode adquirir direto também conosco aqui pelo telefone que está aparecendo para você, né, para poder ajudar a manutenção também do Projeto Ele. E eu lembrava, Suzano, que eu escrevi um texto chamado Suas Mãos Marcaram Minha Vida. Esse texto ele foi escrito em 2007 para homenagear os professores pelo Dia do Professor, quando eu fazia parte de um projeto, o projeto na Casa Brasil em Ciúgue, e na verdade é um texto também que vem da origem do projeto Ele. E a ideia do projeto Ele é reunir jovens escritores do ensino fundamental e médio para poder a gente fazer uma troca de ideia, uma troca de textos, e nós, professores e educadores, procurar darmos uma orientação. Olha, a sua vertente, nesse momento, está para a literatura, a sua escrita é mais voltada para a ficção, outro para o romance, para a crônica, e ali a gente auxiliar a respeito de como que o aluno ele vai poder melhorar a sua escrita. E num desses dias eu escrevi esse texto chamado Suas Mãos Marcaram Minha Vida. Eu gostaria de dividir contigo, com os seus seguidores e também com os seus pais e todos os professores que foram citados. Um cheiro de livro novo. Nossa, tanta gente. Será que eles são legais? Mas eu não conheço ninguém. O professor nem chegou. Deve ser chato pra caramba. Ainda bem que é perto de casa a escola. E se não gostar, dá para fugir. Tantas são as lembranças do primeiro dia de aula. Umas boas, outras menos agradáveis. Mas todas carregadas de história e sentimento. Neste dia tão importante para o mundo, quero lembrar as mãos que assinam as leis, quero lembrar as mãos que fazem o pão nosso de cada dia, quero lembrar as mãos que assinam os cheques, preenchem as fichas, fazem os cálculos das plantas dos edifícios imensos, desenharam o esboço de Brasília, rascunharam a ponte Rio-Niterói, assinam o nome no caixa do banco para receberem o tão sonhado benefício. Quero lembrar-me das mãos e da voz que insistia para eu estudar e ser alguém na vida. Hoje, sou o presidente da República. Hoje,
sou dono de uma multinacional. Hoje, dirijo o maior grupo bancário do país. Sou ator, médico, engenheiro, assistente social, gari, pedreiro, recepcionista, tradutor bilíngue. Tudo isso graças a você, que um dia pegou na minha mão e disse: não desista, conte comigo, não se preocupe, eu lhe ajudo a escrever. Vá, aprenda e depois ensine o que aprendeu. Hoje, me tornei cidadão. Aprendi a ler e escrever graças a você, que pegando na minha mão, não desistiu de mim. Olha que eu nem conhecia o teu livro nessa época, hein? Relembro nossos encontros na sala de aula. Agradeço a Deus por ter colocado em minha vida as mãos tão preciosas de um grande educador, que não teve medo da minha pobreza, que respeitou minha riqueza, que me educou para ser pessoa de bem, dando-me conhecimento e sabedoria para transformar o mundo. Parabéns, educador. Bonito, hein? E é isso. É isso, E temos né? que valorizar os professores. É isso, totalmente isso. Todos nós passamos pelas mãos dos professores. Dos professores. E esse texto, ele surgiu para homenagear os professores e uma pessoa maravilhosa, moradora aqui do Gradim, a professora Vera, a mãe da Carla, que mora aqui próximo, e a partir de todo o carinho materno que ela dedicava a nós, alunos, que a sala de aula se tornava uma extensão da nossa casa, porque ali a gente era amado e acolhido pela professora Vera. Então, a ela eu escrevi esse texto com todo amor, carinho e dedicação. E assim eu queria começar a terminar. Fica engraçado, né? Mas é assim mesmo, é um paradoxo que não tem como deixar de ser. Ouvindo também um pouco de você, um pouco do teu texto, um pouco da sua escrita. E depois eu vou deixar aqui os seus contatos para as redes sociais, e que de repente você falar alguma coisa, se tem algum projeto novo a caminho. Mas eu gostaria de escutar um pouquinho do Esqueceram de Mim. Ok. Então, eu separei um trechinho. E acho que só lendo, não vou falar muito sobre o que é o trecho, acho que vocês vão compreender e vão fazer um link aí de tudo que nós conversamos e, né, batemos esse papo aqui. Aos poucos a compreensão fez a sua alma elevar-se. Então o Todo-Poderoso lhe disse: lembra-te de que és livre para fazer tuas escolhas, mas és prisioneira das consequências delas. Saber amar é fazer da vida uma só vida. É ver o sol brilhando mesmo em um dia chuvoso. É ver as estrelas cintilarem e pensar que isso somente ocorre porque somos um só. Segue a tua missão na terra e serás feliz eternamente, pois tudo que é firmado em mim é inabalável como a rocha. Minha filha, lembra-te de que sempre terás o melhor para ti, o melhor do que não podes imaginar, algo criado sob medida para ti. Os meus propósitos são os melhores possíveis. Tem fé. Às vezes o silêncio vem na hora em que mais precisamos. Mas nunca te esqueças de que eu jamais te deixarei algo que não possas suportar. Eu estarei sempre ao teu lado. Foca no depois da tempestade. É isso. É isso. Nossa, muito bom mesmo, né? Maravilhoso, maravilhoso. E é isso que a gente tem que buscar, principalmente nos dias de hoje. Né? A tempestade, ela ainda está aqui, ela não passou, mas a gente tem que focar lá na frente, para que quando essa tempestade passe, a gente não esteja e não tenha sido levado
pela correnteza, mas a gente tenha persistido, perseverado, tenha sido ponta de lança para poder ajudar aqueles que sobreviveram. Milton Júnior, Mimi Suzano, gratidão pela sua participação. E você tem algum projeto atual, alguma coisa que você queira deixar para os nossos participantes aqui da live? O que tem de novidade chegando? Sim ou não, talvez? Primeiro agradecer, né? Eu que agradeço o carinho, né, seu, da sua esposa, de todos, né, que estão na live, que vieram nos prestigiar, nos assistir, todos que vão assistir a live depois, né, salva no YouTube. Agradecer, é claro, também aos meus pais, porque quando você citou lá no início sobre a família, e aí acho que eu posso fechar aqui com chave de ouro, tudo isso, né, que aconteceu comigo, toda essa trajetória, não faria sentido, não teria um propósito se não fosse com a minha família, né? Os meus pais sempre me apoiaram, sempre estiveram junto comigo em todos os momentos, porque eu falo que não só na vida cotidiana, mas na vida dos artistas cotidiana também pensamos às vezes em desistir, às vezes pensamos que não está acontecendo talvez da maneira que a gente desejava. Só que eu falo que quando Deus está na frente de tudo, tudo acontece da maneira que tem que ser. E aí é onde eles, né, dava aquele puxão e falar: segue, segue que vai dar certo. Então, toda essa trajetória, né, aí, tudo que eu já fiz, eu devo eterna gratidão aos meus pais, que são a minha base, que não me deixa desistir, né, que me faz aí manter os pés no chão e seguir atrás do meu propósito. Então, estejam com a família de vocês, porque eu falo que no momento de tempestade, por exemplo, como agora, que a gente, num momento, não pôde sair de casa, em outros momentos teve mais dificuldade de locomoção, olha com quem nós estávamos, com a família, que é o que a gente tem mais próximo, que às vezes a gente passa às vezes o longo do dia todo e não percebe que eles estão ali, e eles estão sempre ali, né, dos momentos bons, dos momentos ruins, dos momentos de festa, nos momentos que não é tão festa assim, que é os momentos talvez que a gente, né, perde as pessoas, como foi esse momento de pandemia, mas a família é a nossa base, é a nossa morada, é a nossa rocha. Então, dê valor à família de vocês, porque é aquela que vai estar com você em todos os momentos. E aí aproveito para agradecer também as pessoas que acompanham o meu trabalho, né? Todos aí os meus parceiros, meus fãs, seguidores, leitores, todos aí que fazem a minha carreira acontecer. E de novidades, eu não posso falar muito ainda, mas assim, eu posso dizer que algo na literatura, talvez nesse ano aí possa acontecer. Um projeto aí, mas não posso falar muito ainda sobre ele, porque eu lembro de um período aí, quando eu lancei o Não Surge Mim um pouco depois, as pessoas que foram lendo foram, mas quando sai o próximo? E eu cheguei ainda a escrever, se eu não me engano, 2 livros depois. Mas são projetos que estão guardados, mas é um projeto novo, que está na fase final, mas eu não posso falar muito sobre ele ainda, mas é um projeto que, quem sabe, se Deus quiser, esse ano ainda vocês tenham o privilégio de conhecer o novo projeto. E aí eu posso talvez deixar uma dica, ó. Opa! Esse botinho rosa aqui, ó, que está aqui em cima. Eu ia te perguntar tem a ver com o projeto. Então já tem uma dica o tempo inteiro na live que você, de repente, não prestou atenção, né? Eu ia te fazer a pergunta, o que é isso aí atrás da sua cabeça? Esse ornamento aí? Tem novidade chegando. Tem novidade rosa, tem novidades. Tem novidade chegando. Pois bem, eu gostaria assim de convidar você que está conosco até agora, se inscreve aí no nosso canal, curte, deixa uma mensagem. E semana que vem nós teremos a presença da pedagoga e psicanalista Carmen Martins, falando sobre o seu trabalho. Ela tem uns trabalhos assim maravilhosos, sabe? Ela vai trazer, vai falar sobre o livro Chapeuzinho Preto ou da Cor que Eu Quiser. É um livro muito bacana e vai tratar um pouco do
do tema vai falar um pouco de negritude, vai falar um pouco da cor, a questão da responsabilidade com o outro, e um projeto que está sendo desenvolvido também para que as crianças possam receber desde cedo uma dica, né? Não vou falar muito também não, senão vai perder a graça, mas a Carmen Martins, ela estará conosco aqui apresentando seu livro, contando uma história maravilhosa. A live da semana que vem, igual a de hoje, ela já está imperdível, imperdível mesmo. Milton, muito grato pela sua participação. Estou deixando aqui na Então tela agora agora. só. Ah, vai deixar a gente que eu ia falar assim: vou fazer um pequeno merchan fazendo link ao meu livro. Como diz o meu livro, não desistiu de mim, não desistam de mim. Então, vocês que estão aí nos acompanhando, nos siga nas redes sociais. Eu falo que as redes sociais é o nosso cartão de visita. É como se fosse a entrada da nossa empresa. Então, ou seja, quando a gente tem uma galera lá que nos acompanha e que nos valoriza, né, o nosso trabalho, a nossa arte, isso repercute nas outras empresas, repercute nas outras pessoas que estão chegando. Então, quando você quer nos ajudar enquanto artista, nos siga lá no Instagram, seja aqui no YouTube, no Facebook, e aí vai lá, quando a gente postar alguma coisa, comentem, né, compartilhem para os outros. Às vezes as pessoas ficam assim, não sei se eles gostam que compartilhe tudo. Nós gostamos quando vocês compartilham, porque isso ajuda muito. Quando vocês comentam, seja aquelas frases que eu falo assim, brincando, que vocês ficam me enganando, dizendo, lindo, essa foto ficou muito bonita. Então, mas fala. Vocês falam tanto que eu vou começar a acreditar, mas tudo isso ajuda. Eu estou brincando com vocês, mas tudo isso ajuda, curtindo o nosso trabalho, compartilhando, seguindo. Então aí, se inscrevam aí no canal do Projeto Ele, dos 21 horas, né, do Carlos, e depois acompanhem também lá minhas redes sociais, meu Instagram. Eu estou no TikTok também, que tem uma priminha de São Paulo que ficou insistindo, que falou, você tem que fazer os seus vídeos de comédia no TikTok. Aí eu estou lá também. Então, estou no Instagram, estou no Facebook, no TikTok e no Twitter também, que lá eu posto frases e tal, com relação aos meus livros, frases motivacionais. Mas nos outros eu posto vídeo, fotos, tenho uma interação aí com vocês. É isso. Muito bacana mesmo. Então já tem ali as redes sociais do Mimi Suzano, entre em contato, curte aí a nossa página, acompanha. Daqui a pouquinho esse vídeo vai estar subindo também lá para o YouTube, para você poder acompanhar a gente por lá. Lá no YouTube é Projeto Ele, é P maiúsculo com ele em maiúsculo também. Você vai acompanhar, pode se inscrever, porque tem muita coisa legal lá no YouTube eu deixei para você, especialmente para você, já tem todos os vídeos da Semana de Letras na sequência lá. Você que perdeu, você que não pôde participar, ou perdeu um ou outro por conta de trabalho ou horário, acessa lá pelo YouTube, Projeto Ele, P maiúsculo, L maiúsculo, E maiúsculo, e você vai poder receber um material riquíssimo da Semana Literária que aconteceu conosco aqui pelo Projeto Literário Ele. Miltinho, beijão, um abraço para a família, muito grato pelo 21 horas da leitura, a gente te abraça aqui com todo carinho. Eu é que agradeço. Manda um abraço para sua esposa. A Dilma é uma querida, sempre que a gente se encontra, ela é sempre muito carinhosa e muito apoiadora. Então fala para ela que, né, depois dessa pandemia, esse período, tomara que essa vacina aí, nesse início aí do ano, melhore as coisas, a gente vai se encontrar. Nem que seja para tomar um café. Opa! Muito bom, muito grato. Passarei o recado, pode deixar. Muito bem, estivemos juntos aqui no 21 horas da leitura, batendo esse super papo com Mimi Suzano, Milton Júnior, que contou muita coisa legal para a gente, a sua origem, como que ele chegou até aqui e o porquê da troca do nome, esse nome carinhoso, misturando amizade e literatura, falou sobre suas redes sociais, trouxe palavras de incentivo, então vale muito a pena acompanhar e a sua presença até aqui nos Dentes de Alegria. E até semana que vem com Carmen Martins. Muito obrigado e muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa manhã para você.